Se aí, fique à vontade, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, mais uma vez, na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje, se Deus quiser, eu pretendo que a gente reflita sobre os capítulos 3 e 4 da carta. Os capítulos 3 e 4 da carta de Paulo aos Colossenses, para a gente, enfim, finalizar, a leitura que estávamos fazendo, exposição da carta, e estarmos prontos para, a partir de sábado, na conferência Vozes, nós estudarmos a carta de Paulo aos Colossenses. E falaremos sobre as ameaças à identidade da igreja, baseada na carta de Paulo aos Colossenses. Por isso, eu te convido a estar aqui sábado e domingo, viu? 18 horas. Sábado, 18 horas. Domingo, 18 horas. E terça-feira, às 8h30 da manhã. Ah, pastor, 8h30 é muito cedo, mas vai ter café da manhã. Então, já vai estar abençoado aqui com um cafezinho da manhã. Então, é sábado, 18 horas. Domingo, 18 horas. Nós estamos aqui. Então, avisa para o teu irmão isso, porque a gente não está muito acostumado a ter culto sábado, 18 horas. Então, o pastor disse que sábado é 18. Se você chegar aqui 19 horas, não vai ter mais nem lugar, nem na janela para você. Então, tem que chegar cedo. Sábado aqui, às 18 horas, para juntos nós louvarmos o nome do nosso Deus. Tá bom? Então, capítulo 3 de Colossenses, nós vamos ler inicialmente os versos 1, 2, 3 e 4 da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 4. Diz assim o texto: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até aqui, meus irmãos. Domingo passado, nós fizemos a reflexão aqui sobre o capítulo 2 de Colossenses e, entre outras coisas, nós falamos sobre a suficiência de Cristo em tudo. A obra de Cristo foi suficiente, a pessoa de Cristo é suficiente para tudo das nossas vidas. E chegamos à conclusão domingo que tudo o que nós precisamos é de Cristo. Uma vez que sua obra, que a sua pessoa é suficiente para tudo, e meditamos no capítulo 2, que fala que ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, cravou lá na cruz, nos libertando para a glória de Deus Pai. Vimos no capítulo 2 de Colossenses que o Senhor nos venceu. Ele mostrava aos Colossenses os gnósticos, quando ele fala que em Cristo habita toda a divindade. O legalismo, quando ele falou não é a circuncisão, não é a dieta, não é a comida, não é o calendário. Tudo isso eram sombras do que Cristo fez. Venceu o misticismo, quando ele disse não são as visões e nem o culto a anjo, mas é a adoração à pessoa de Cristo. E vencemos os ascéticos, quando eles queriam dizer que se purificavam com rituais, e Deus disse aqui, Paulo falou aos Colossenses, que os rituais não nos livram de pecados como o da sexualidade e outros mais, mas Cristo sim nos limpa e nos purifica. Portanto, falamos que Cristo é suficiente na sua obra e na sua pessoa. Já no capítulo 3 e 4, o capítulo 3 e 4, ele vai nos falar
que a santidade das nossas vidas, ela vem a partir de Cristo. Eu não sou santo a partir de mim mesmo. Eu sou santo a partir de Cristo. Por mais que eu e você venhamos tentar ser santos, nós não vamos conseguir pelas nossas próprias forças. Nós só conseguiremos ser santos a partir de Cristo. Então, ele vai dizer isso no capítulo 3, nesses versículos que nós lemos. Depois, ele vai, a partir do versículo 5, falar sobre responsabilidades. Ele vai falar sobre o cristão e a sua vida pessoal, o cristão e a sua vida familiar, o cristão e a sua vida social, o cristão e as suas relações, o cristão e a igreja. E aí, no capítulo 4, ele encerra falando sobre o cristão vivendo com as pessoas fora da igreja. É isso que vai dizer os capítulos 3 e 4. Então, no capítulo 3, ele começa dizendo que a santidade na vida do crente, ela vem a partir de Cristo e não do esforço humano. Depois ele vai dizer e vai elencar para a gente uma série de orientações para a vida familiar, na igreja, no trabalho, nas relações com os irmãos. No capítulo 4 ele vai falar sobre a relação com o mundo e ele encerra falando suas saudações. Então vamos lá, esse é um pouco o parâmetro desse capítulo. Então ele começa, portanto, o capítulo 3 ele já começa concluindo. Ele começa dizendo: se vocês foram ressuscitados, se realmente a vida de vocês mudou com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado. Ele começa dizendo: olha, vocês foram ressuscitados com Cristo, Cristo riscou o escrito de dívida que era contra vocês, Cristo cravou lá na cruz, Cristo ressuscitou e vocês vão ressuscitar também. Então, procurem as coisas lá do alto. O verbo procurar, ele leva que eu tenho que fazer alguma coisa ou que alguém vai fazer por mim. Eu preciso fazer. E ele diz: vocês devem procurar as coisas que são do alto. Meus irmãos, nos últimos dias, a irmã começou falando sobre isso aqui no início do culto, mas nos últimos dias, a palavra do Senhor diz que os homens seriam o quê? Amantes de si mesmo. O que isso significa? Que o homem vai se cultuar, que o homem e a mulher, né, o ser humano, vai se achar muito importante, vai querer, ele fala amante de si mesmo, ele se acha tão importante que ele está no centro. E meus irmãos, hoje nós vemos isso. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas estariam casando e se dando em casamento, comprando e vendendo, vivendo as suas vidas, e nós vivemos a nossa vida, irmãos, cada um vivendo a sua vida, com as suas preocupações, com o seu jeito, com as coisas que faz, com a sua vida, e não estão procurando as coisas que são do alto. Se preocupa em deixar uma boa aposentadoria, se preocupa em fazer uma aposentadoria, uma previdência privada, se preocupa com investimentos, qual é o melhor, se é na bolsa de valores, se é no mercado imobiliário, se é nisso, se é naquilo, se preocupa em construir casas, se preocupa com a faculdade, se preocupa com as pós-graduação, se preocupa com tantas coisas, se preocupa com um carro novo, se preocupa com a pintura, se preocupa com tudo, mas não se preocupa com as coisas que são do alto. O maior legado que nós podemos deixar para a nossa família é servir ao Senhor, é buscar ao Senhor. Ele diz: procurem as coisas que são do alto. Versículo 2, ele diz: e pensem nas coisas do alto.
Você já se parou pensando nas coisas do alto? No céu, nos anjos, nos 24 anciões que estão prostrados diante do trono? Você já parou para pensar como será a adoração no céu? Você já parou para pensar que lá no céu as ruas não são de ouro, são como ruas de ouro? Que os rios não são de águas cristalinas, são como águas cristalinas, que lá tem um trono, onde o Senhor está assentado, debaixo do trono é a nascente de um rio, e aquele rio, ele sai, e ele vai para a vida, e ele flui. Você já parou-se pensando nas coisas do alto? Porque ele diz aqui, vocês já ressuscitaram com Cristo? Ele já perdoou vocês, já aconteceu tudo isso? Então, procurem as coisas do alto e busquem as coisas do alto. Tinha um irmão na igreja, antes de nós sermos aqui, lá da floresta, que ele dizia assim, eu sou filho do dono do ouro e da prata, eu sou tão rico que eu não sei nem o que possuo. Irmão César. E ele dizia assim, olha, eu estou aqui, mas eu estou de passagem. Porque eu sou peregrino. E é verdade, irmãos. É verdade. Nós somos peregrinos nesse mundo. Vivemos aqui 90, 100, 120 anos. E depois morremos. E temos uma eternidade com o Senhor. Uma eternidade com o Senhor. Por isso, procure as coisas que são do alto. E mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Mas vai fazer isso porque eu estou pedindo? Não! Vai fazer isso porque eu já ressuscitei com Cristo. Porque Cristo mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. E se Ele mudou, isso vai ser tudo transformado. Aí Ele dá duas ordens agora, irmão. Versículo 5, 8 e 9 Ele dá a primeira ordem. E no versículo 10 Ele dá a segunda ordem. Versículo 5 Ele diz, fazei uma ordem. Façam, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele não disse assim, eu vou fazer a natureza terrena de vocês morrerem. Não. Ele diz, façam vocês a natureza terrena de vocês morrerem. Façam a natureza terrena de morrer. Aí que natureza é essa? Ele vai dizer, versículos 5, 8 e 9. Prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Versículo 8, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, mentira. Versículo 9, porque vocês já não são o velho homem. O que ele está dizendo? Ele diz, vocês precisam fazer morrer a natureza terrena de vocês, e isso vem de vocês. Ah, pastor, é só essa lista que o senhor citou? Claro que não, irmãos. Isso aqui é exemplo que ele está dando. Não é uma lista que acabou, ele está dando um exemplo. Ei, para de mentir. Mas eu podia falar aqui, para de falar palavrão. Mas eu podia falar aqui, para de ter essa inclinação para ficar fazendo coisa errada nas redes sociais, na internet, em casa, no vizinho, no trabalho, em qualquer outro lugar. Ele disse, procure as coisas que são do alto, pense nas coisas que são do alto, e façam vocês morrer a natureza terrena de vocês. Ele diz que a natureza terrena de vocês, versículo 6, por estas coisas vem a ira de Deus. A natureza terrena do homem traz a ira de Deus. Porque assim nós seremos chamados de filhos da desobediência. Precisamos fazer a nossa natureza terrena morrer. Mas como que essa natureza terrena pode ser vencida? Somente através de Cristo, que vem sobre nós, muda a nossa mente, muda nosso coração, transforma o nosso caminhar, muda a forma do que nós estamos fazendo. Somente a partir de Cristo o homem consegue ser uma nova criatura. Não tem outro jeito. Segunda ordem que ele dá, a primeira foi, façam morrer a vossa natureza. A segunda, semelhante a essa, está no versículo 10. Ele diz, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento,
segundo a imagem daquele que o criou. Então ele diz: faça morrer a velha natureza. Beleza, Cristo vai fazer morrer minha velha natureza, mas o que eu vou fazer agora? Eu vou me revestir do novo homem. Eu vou me revestir de uma nova vida. Eu vou me revestir de uma vida nova com Deus. Eu não posso mais andar como eu andava antigamente. Eu não posso mais fazer o que eu fazia antigamente. Aí é nessa hora do revestir que ele vai mudar agora as formas de relação entre vocês devem mudar. Se revestir do novo homem é ser um pai diferente, uma mãe diferente, um filho diferente, um trabalhador diferente, um esposo diferente, um amigo diferente, um colega de trabalho diferente, um irmão dentro da igreja diferente. Revestir-se do novo homem, versículo 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha só. Ele falou: vocês não são filhos de Deus, não foram comprados por Deus. Porque, irmãos, às vezes a gente fica ouvindo aquela história, aquele negócio de dizer assim: não, Deus me salvou, Deus perdoou. Nós cantamos aqui no início, né? Foi pela graça, é o favor imerecido. Mas às vezes a gente quer achar que eu vou ficar de braços cruzados e eu não vou fazer mais nada, e eu não tenho que fazer nada. Não, ele disse: façam morrer a natureza e revistam-se do novo homem. O novo homem é cheio de bondade, o novo homem é cheio de humildade, o novo homem é cheio de paciência, o novo homem é cheio de misericórdia. Ele diz no 13: suportai-vos uns aos outros. E esse suportar aqui, irmãos, é de ser suporte. Quando uma pessoa tem um problema na perna, ela anda com uma muleta, ou ela pega uma bengala para andar. Aquela muleta ele coloca debaixo do braço, e ele é um suporte para que ele não caia. Apoia ele, porque a minha perna não está muito boa, e eu estou sendo um apoio, um suporte. Então quando ele diz aqui, ó, suportai-vos uns aos outros, né? Vixe, eu suporto aquela irmã, mas gostar ou não gosta, não é isso. É de ser suporte, é de ser apoio, é de se colocar debaixo do braço, é de apoiar. Vem cá, a tua perna está fraca, você vai andar com a minha perna. As duas estão ruins, eu vou te carregar no colo, eu serei o teu suporte. Ele diz: suportando uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Irmãos, para perdoar, escuta isso, em nome de Jesus. Para perdoar não precisa sentir. Ai, que eu ainda não senti no coração de perdoar. Não, irmãos. Não tem negócio de sentir. Não tem negócio de, eu tenho que sentir no meu coração para eu perdoar. Não. Para eu perdoar alguém, eu não tenho que, eu vou perdoar se a pessoa se arrepender. Não, irmãos. A Bíblia não diz que para perdoar alguém o outro tem que se arrepender. A Bíblia não diz que para perdoar alguém o outro precisa sentir no coração. Perdoar é um mandamento do Senhor. Perdoar é uma ordem do Senhor. Perdoar é uma obrigação que todo crente tem como cristão. Lá na oração do Pai Nosso, como é que ele ora lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas. Da mesma forma, assim como nós perdoamos os nossos. Perdoar como eu perdoo. Ele diz aqui, olha,
suportem, mas se perdoem mutuamente. Irmão, libere perdão. Falta de perdão causa doenças. Libere perdão, perdoe. Ah, mas me machucou, é por isso que tem que ter perdão. Se não machucou, nem precisava. Ah, pastor, mas me feriu, é por isso que tem que ter, entendeu? Se não tivesse ferido, se não tivesse machucado, se não tivesse causado dor, se não tivesse causado sofrimento. Ah, pastor, mas eu nunca vou esquecer, não vai mesmo não, meu. Você não vai ter amnésia. Amnésia é diferença de perdão. Você vai perdoar. E o que vai ser isso, pastor? Você vai entender que tudo o que aconteceu, foi a mão de Deus guiando, para que o nome dele fosse glorificado, e para que você e a outra pessoa fossem aperfeiçoados. Foi por isso que aconteceu tudo isso. Tudo isso aconteceu para você ser uma melhor pessoa, para transformar o outro uma melhor pessoa, e para que o nome de Deus fosse glorificado. Por isso perdoe, em nome de Jesus. Ele continua dizendo: caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoa também. Não é assim, o cara perdoou porque não tinha motivo. Não, o cara tem motivo. Vai lá e pede perdão. Não me perdoa, não sei o que aconteceu, mas isso não vai mais continuar desse jeito. Nós nos ressuscitamos com Cristo. Nós não somos novas pessoas. O escrito de dívida já não está pago. Ele já não está nos aperfeiçoando. Agora, meus irmãos, vamos matar a velha natureza e vamos nos revestir do novo homem. O novo homem é misericordioso, é humilde. O novo homem é cheio de compaixão. O novo homem é suporte. O novo homem tem perdão para oferecer. Perdão. Versículo 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. As novas relações, o amor prevalece. O amor vai estar acima de tudo. Versículo 15: a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração. Como assim? A paz de Cristo seja o árbitro. Que o teu coração tem que trazer paz nas coisas que eu estou fazendo. Ah, pastor, mas o coração do homem é enganoso? É enganoso. Mas você serve a Cristo ou não serve a Cristo? Você é uma nova criatura ou não? Se você é uma nova criatura, se você segue o Senhor, o teu coração está cheio de Deus. Então você tem que encontrar paz no teu coração. Vocês foram chamados para ser um só corpo. Sejam agradecidos. Tem gente que só reclama, irmãos. Só reclama. Não conta uma bênção. Só reclama. Seja agradecido. Ele diz, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo habite em vocês. Que vocês sejam cheios da palavra, instruindo-vos, aconselhando-os mutuamente, com sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja com palavra, ação, fazei em nome do Senhor, dando graças ao Deus Pai. Novas relações, irmãos. Uma nova vida. Vamos matar a velha vida e nos revestir da nova vida que Cristo nos deu. Aí agora ele vai falar da nova vida em família. Isso aqui era a nova vida pessoal, com os irmãos. Agora a nova vida em família. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Aí tem gente que vai falar assim, isso aí tá... Ninguém pode falar mais sobre isso, negócio de submissão. E aí está falando sobre a questão de uma raça superior à outra. Eu estava esses dias cuidando de uns jovens, e aí tinha um trabalho para fazer. Aí eu falei, eu preciso de 5 homens. E os 5 eu preciso levá-los para um trabalho ali no setor da informática.
Aí uma menina levantou a mão assim, ela grávida, levantou a mão assim e falou: eu não concordo com isso aí não. Aí eu: por quê? Pode falar. O senhor está querendo dizer que a gente não consegue fazer o trabalho que os homens fazem? Isso aí não é desse jeito, porque eu sou capaz de fazer a mesma coisa que eles fazem. Falou uns 5 minutos. Eu falei: então você é a primeira escolhida, eu preciso de mais 4. Pode ser homem ou mulher. Ela ficou 25 minutos só lá no serviço, não deu para ficar. Eu não estava menosprezando o gênero. Eu não estava menosprezando homem ou mulher. Não era isso. Assim como a palavra aqui não está menosprezando homem ou mulher. Primeiro, Paulo nunca orientou se mulheres sejam submissas aos homens. Não é isso. É mulher seja submissa a quem? Cada um ao seu marido. É diferente. Você já percebe a diferença aí? Você já tem diferença. Não é assim, mulheres, todo mundo submissa aos homens. Não foi isso. As instruções aqui são familiares. Toda sociedade sem regras ficam extintas. Toda sociedade sem regras, elas somem. Elas somem. Quanto mais regra uma sociedade tem, mais tempo a sua história dura. E o que o Paulo estava dizendo aqui, orientações vindas de Deus, era uma orientação como a família deveria seguir. E ele disse: esposas, sejam submissas ao seu próprio marido, porque convém no Senhor que seja assim. E ele continua: marido, ama a vossa esposa e não a trate com amargura. Dando uma regra também: marido, olha, é assim que funciona o marido que é criado, que é nova criatura em Cristo Jesus. Mas não sou só para os maridos e esposas. Ele falou: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Lembra que ele está dando orientações? Ele deu pessoais, agora ele está dando familiares. Esposas submissas ao marido. Marido, homem, a sua esposa, e não a trate com amargura. Filho, obedeçam em tudo os seus pais. Pais, versículo 21, não irritem os filhos de vocês, senão eles ficarão desanimados. Instrução também, porque tem instrução para o filho, mas tem instrução para o pai também. Como criar o seu filho. Aí ele agora vai dar as instruções sobre o trabalho. No trabalho ele diz, 22, servos, obedecei em tudo o Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando somente agradar homens, mas com o coração singelo e temendo ao Senhor. Aí tem gente que vai dizer aqui: olha, o Paulo estava mantendo o status quo da sociedade e mantendo a escravidão, né? Uma raça, de novo, superior a outra. Não, irmãos. No tempo do Paulo, a escravidão não se dava por questões de superioridade de uma raça se sentir superior a outra. Não era por isso. A escravidão no tempo do Paulo, as principais escravidões no tempo do Paulo, se davam por dívida. Eu devia a alguém, então eu me tornava escravo da pessoa por tempo determinado, para pagar a minha dívida. Não era essa bagunça do Brasil de não pagar dívida, que a pessoa não é preso por dívida, só o fiel depositário e tal, né? No Brasil por quase nada mais, né? A lei é frouxa, de modo geral. Mas, na época do Paulo, a escravidão era por tempo determinada, não era por questão de uma raça ser superior a outra, mas se dava por dívida. Essa era a principal questão. Então, o que o Paulo estava dizendo: olha, aconteceu um problema na tua vida, tu está pagando uma dívida. Através aí desse problema de escravidão, também se dava quando um povo subjugava o outro, né? E ganhava as cidades, mas na verdade eles se tornavam, não é o termo escravo, né? É como o último que aconteceu, de uma nação invadir a outra, e todo mundo tem que se submeter ao novo governador, rei, sátrapa, o nome que fosse dado na época. Era assim. Então Paulo não está mais uma vez, assim como ele não falou, mulheres sejam submissas aos homens, ele falou, mulher seja submissa ao seu marido. Assim como ele fala aqui também, os escravos não, porque
o preto, ou o branco, ou o índio, ou o negro, sei lá, é melhor ou maior do que alguém. Ele falou, não, se você por algum momento, você está passando de trabalhar para alguém, de fazer alguma coisa, faça direito. Faça direito. Tem gente que não faz as coisas direito, né? Quando não é para ele. Ele falou, faça direito. Faça como se fosse para o Senhor. Como se fosse para o Senhor. Aí ele continua dizendo, versículo 23, que é lindo, né? E tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Não como para homens, mas como para agradar o Senhor. Olha que coisa linda. Tudo o que fizer, fazer para agradar o Senhor. Não é para agradar o amigo, não é para agradar o pai, a mãe, o pastor. Não, é para agradar o Senhor. O que eu estou fazendo é para agradar o meu Senhor. É por isso que eu faço assim. Sabe por quê? Ele vai dizer também, cientes que vocês receberão a recompensa do Senhor, Cristo, a quem estáis servindo. Se você fizer alguma coisa para me agradar, você vai receber a minha recompensa. Mas se você fizer alguma coisa para mim, mas para agradar o Senhor, é o Senhor quem vai te dar a recompensa. E Ele é infinito, eterno, maravilhoso e não fica devendo nada para ninguém. Um dia um apóstolo disse, Senhor, nós deixamos tudo para te servir. Ele falou, pois é, mas serão abençoados nessa vida e na vida que há de vir. Eu não fico devendo nada para ninguém. Nada para ninguém. Então faça as coisas de coração, faça as coisas em casa, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai, para o seu avô, no trabalho, em todo lugar. Estou fazendo, ele vai se beneficiar, ele vai ficar feliz, mas eu estou agradando o meu Senhor, porque é Ele que é o Senhor da minha vida. Aí o daqui da terra vai te abençoar também, mas é o lá do céu que vai te encher com as recompensas celestiais. O Deus Todo-Poderoso. Porque a nossa visão não pode ser humana. A nossa visão tem que ser nas coisas do alto, sempre. E ele continua, versículo 25, pois aquele que faz injustiça, receberá em troca injustiça. E nisto não há acepção de pessoas. Ele disse, olha, quem faz injustiça, vai receber injustiça. E isso se aplica a todo mundo. Todo mundo. Poderoso, fraco, todo mundo. Aí capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratem os servos de vocês com justiça e com equidade, certos também que vos tende o Senhor no céu. Então ele fala, ó, servos, tratem bem o seu Senhor. Capítulo 4, versículo 1 agora. Agora ele diz, senhores, tratem bem os servos de vocês, com justiça e com equidade. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele está falando aqui de novos tipos de relação para aqueles que servem ao Senhor. Falou as individuais, está falando agora as familiares e as sociais. No capítulo 4, que nós já entramos agora, ele vai dar uma orientação para que a igreja se dedique à oração. No capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer, perseverem na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo por nós. Ele vai dizer, orem por nós aqui, estejam atentos, sejam agradecidos. Mas aí agora ele vai dizer algo importante. Versículo 5, portanto, portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitando as oportunidades. Ele falou de relacionamento pessoal, familiar, social, e agora ele vai falar com os de fora. E quando ele fala dos de fora aqui, aqueles que não são da tua religião, aqueles que não são da tua igreja, aqueles que não são da tua fé. Ele diz, sejam sábios com os de fora. Nós precisamos ser sábios, irmãos. Saber lidar com as pessoas. E ele diz, aproveitando as oportunidades. E como? Versículo 6. Que a vossa palavra seja sempre agradável. Tem gente que é muito chato. Tem gente que é inconveniente.
Eu sei que a palavra tem que ser pregada, quer oportuna, quer não, a tempo e a fora de tempo. Eu sei que isso tem que acontecer. Mas você que está trabalhando, você convive com uma pessoa, você vai trabalhar lá, a lei ainda vai mudar ainda umas 8 vezes. Mas se for agora, você vai trabalhar 35 anos de serviço com ela. O negócio não é fácil, não. E aí você vai criar um ambiente hostil, um ambiente que não dá para conversar, que não dá para contar com você. Ei, seja agradável. E que as suas palavras, eu achei legal, que quando a gente fez aquela música Luz do Mundo, né? Aí tem uma parte que era, vou temperar, né? Quando a gente fez essa frase, era salgar mesmo o nome que a gente tinha usado, né? Que combinava mais na época, na melodia, era salgar. Só que salgar não cabe muito, né? Vou salgar, né? Só que o salgar não se aplicava só lá ao Mateus, que diz, vós sois luz do mundo e sal da terra, né? Como luz do mundo, nós vamos iluminar o mundo, né? E como sal da terra, a ideia era salgar, né? A gente trocou por temperar. Só que aqui em Tessalonicenses, ele diz, sejam agradáveis, temperando com sal. O sal não passa desapercebido, irmãos. O sal a cara sente. Eu fui comer um dia desse ali num lugar que eu como muitas vezes quando vou dar aula à noite. Aí eu falei para o rapaz assim, rapaz, hoje tu pesou um pouco a mão no sal, hein? Eu senti quando eu estava temperando, que eu tinha passado um pouco o sal a gente percebe. Então nós somos agradáveis, mas nós temperamos com sal. Temperamos com sal. Só que sal dentro do saleiro não presta. Para que um sal dentro do saleiro? Sal é bom para estar jogando nos lugares, irmãos. Então eu sou sal, mas é para estar fora do saleiro. Ali em cima queimou a lâmpada, ficou escuro, mais escura a igreja. Aí está com a lâmpada ali para trocar. Aí eu estava pensando nessa lâmpada que eu vou trocar, em vez de colocar ela ali em cima, colocar ela bem aqui embaixo assim, ficava bom, né? Não. A lâmpada dela tem que estar no lugar mais alto, que tem que ser vista, tem que ser propagada, tem que ser iluminada. E o sal, ele tem que ser fora do saleiro, ele tem que estar temperando mesmo nos lugares. E às vezes passa um pouco do ponto, passa, mas é agradável. O rapaz falou assim, pegue um suco aí, que aí o senhor nem paga o suco hoje. Eu falei, então tá bom. Foi agradável, né? A pressão foi lá para 21 por alguma coisa. Mas o suco deu aquela, né? Eu vou com coca lá às vezes, aí lá tem um suco de cajá, bicho, é bem docinho, eu nunca vi um cajá doce, né? O dele lá é bem docinho, né? A glicose também, toda vez que o cara come assim, a bicha estoura todo medidor, não tem nem como medir. Mas ele diz, olha, temperado com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tem gente que não sabe responder, irmãos. Briga por causa de Lula e Bolsonaro. Já pensou, irmãos? Eu brigar com um irmão meu por causa de Lula e Bolsonaro. Brigar com um irmão meu por causa de Vasco e Flamengo. Eu brigar com um irmão meu por coisa que não tem cabimento, irmão. Brigar com um irmão meu se o cara é salvo por livre-arbítrio ou por escolha. Eu vou brigar com um irmão meu, porque o gol mais bonito foi o meu ou o dele. Porque o Tite não tinha que ter levado o Daniel Alves, tinha que ter levado o menino lá do Flamengo, se é o nome dele agora, né? Não, lateral direito, Rodinei. Não, do Gabigol não, porque do Gabigol a gente tem que brigar, e esse aí é motivo de briga, então esse aí não. A gente vai brigar por causa disso, irmãos. A gente vai brigar porque os irmãos puxaram uma música aqui, eu cantei outra. Não vou fazer isso por quê, irmão? Vou brigar por causa disso por quê? Eu vou brigar, isso é motivo, né? Isso aí é motivo. Eu vou brigar com meus irmãos porque
Eu queria uma coisa de um jeito, outro... Não, ei. Devemos responder cada um com temperança, sendo agradável, aproveitando as oportunidades, mas como ele diz aqui, irmãos, com sabedoria, e principalmente com os que são de fora. A igreja se comporta tão mal, né, irmãos? Tão mal com os que são de fora, tratam mal, às vezes quer tratar alguém como demônio, ou que eu sou salvo e ele é o do inferno. Para que isso, irmão? Para que tratar assim? Vamos amar, irmãos. Vamos amar todos. Vamos se aproximar de todos. É isso que ele está falando aqui, ó. Abracem a todos. Chamem a todos. Sejam sábios. Falem de forma agradável. Falem temperado com sal. E para finalizar, irmãos, ele faz as suas saudações. E lembram, ou voltem na primeira pregação, Paulo estava preso quando foi escrever essa carta, lá em Roma. Aí o líder da igreja, Epáfras, foi levar a carta. Não sei o que ele fez, ficou preso também. E nem pôde levar a carta de volta, a resposta. Aí na saudação, que é do 10 até o 18, ele diz, eu estou mandando a carta por Tíquico e por Onésimo. Aristarco está mandando um abraço. Marcos, primo de Barnabé, está aqui comigo e daqui uns dias vai aí. Recebam ele bem. Jesus, o justo, era outro cara, não era Jesus lá não. Um Jesus chamado justo. Manda saudações. Epáfras está aqui comigo. Lucas, o médico, manda lembranças. Demas, um dia vai aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paulo preso. E 8 irmãos lá com ele. Falando da palavra. Falando das verdades. Mas como? O cara estava preso. Era uma prisão onde ele podia receber visitas. E ele pregou o evangelho muitas vezes. Só que às vezes quando dá prisão, todo mundo some. Quando dá errado, todo mundo some. Aqui deu errado. E todo mundo foi para perto do Paulo. Foi estar com ele. Sabe por quê? Porque sabiam em quem eles criam. Sabiam a verdade. E o que eu quero te dizer hoje, finalizar a carta aos Colossenses, é que essa carta maravilhosa, ela fala da suficiência de Cristo. Que a sua obra é suficiente, que a sua pessoa é suficiente, e é por ele ser tudo em nós, que nós precisamos ser novas pessoas. É isso. E ele fecha no versículo 16, dizendo, no 15 e no 16, né? Eu também saúdo a uma igreja que se reúne na casa de uma mulher chamada Ninfa. Parece que eles tinham costume de ter tipo cultos em casas. Ele fala a igreja que se reúne na casa de ninfas. E no versículo 15 ele diz, e que essa carta seja lida em Colosso e também em Laodiceia. E hoje, dia 9 de novembro de 2022, nós encerramos a leitura dela na Igreja Batista Restauração também. E durante a conferência, nós vamos meditar por que temos que ler ela aqui e o que muda na nossa vida. Você já tem muitas das respostas, mas eu tenho certeza que serão dias maravilhosos. Vamos orar e vamos pedir a Deus para que possamos ser pessoas melhores na família, na sociedade, nas relações, na igreja e com os de fora. Amém? Vamos ficar de pé.